turma! E aí, como estão indo os estudos? A todo vapor? Então vamos lá! Hoje é a nossa quarta aula sobre princípios relacionados aos recursos. Não deixem de curtir, compartilhar e assistir às nossas aulas. Quais princípios vamos estudar hoje? A voluntariedade, a taxatividade, a unirrecorribilidade, a disponibilidade, fungibilidade e vedação da reformatio impeius. Alguns deles a gente até já analisou nas nossas aulas anteriores, mas vamos recapitular o que for preciso, vamos analisar as características principais de cada um deles para que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá! Sobre voluntariedade, entenda-se, os princípios possuem um caráter voluntário, ou seja, a parte recorre se quiser. Existe exceção? Existe. São as decisões que passam pelo reexame necessário ou recurso de ofício. Sobre esse tema, ver o artigo 574 do CPP. Taxatividade. Significa dizer que só existe recurso contra decisões expressamente previstas em lei. Esse princípio a gente já analisou e, só recapitulando, que o rol que prevê a existência dos recursos é um rol taxativo. E há necessidade de que a parte recorrente verifique a previsão legal do recurso contra a decisão que se pretende atacar. Essa lei que prevê o recurso é uma lei federal, porque a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Terceiro princípio, unirrecorribilidade das decisões. Significa que somente pode ser utilizado, em regra, um recurso de cada vez, à exceção, recurso extraordinário e recurso especial, que deverão, nas situações previstas em lei, ser interpostos simultaneamente. Disponibilidade. É o princípio que determina que a parte pode desistir do recurso que interpôs, exceto o Ministério Público. O defensor público, diante de permissivos legais, doutrinários e jurisprudenciais que demonstrem a viabilidade do recurso, também tem o dever de recorrer. Então, aqui também haveria uma restrição ao princípio da disponibilidade, tanto em relação à desistência operada pelo Ministério Público quanto pelo defensor. Fungibilidade. Fungibilidade também já vimos, é a mesma coisa que teoria do recurso indiferente ou teoria do tanto vale. Então, se aparecer essas expressões na prova, já sabe que se referem ao princípio da fungibilidade. E aqui o artigo é o 579. E relembrando, significa dizer que diante da ausência de má-fé e ausência de dúvida subjetiva, a interposição do recurso errado pode ser aceita como se fosse o recurso correto. Exemplo, a interposição de uma apelação em vez do recurso sentido estrito contra a sentença que denegou o habeas corpus. E aqui houve um erro em relação ao teor do artigo 581, inciso 10 do CPP. Se o recurso foi interposto no prazo legal, ou seja, se a parte não utilizou de má-fé para interpor o recurso errado como se fosse o certo, valendo-se do prazo do recurso errado, então o juiz vai poder admitir, vai poder conhecer esse recurso e determinar que seja processado como se fosse o recurso adequado. Próximo princípio, vedação da reformatio impeius. Significa que se só a defesa recorre, mesmo que o tribunal verifique que a sentença está equivocada em conceder um benefício que era indevido ao réu, o tribunal não poderá reformá-la se o recurso for interposto exclusivamente pela defesa. E aqui anotem artigos 617 do CPP e súmulas 160 e 525 do STF. Se o MP ou o querelante recorre, aí sim poderá haver reforma da decisão, mesmo que piore a situação do réu. Então, a observação importante aqui é que a vedação dessa reformatio impeius, que é o prejuízo do réu, ela só se verifica quando apenas a defesa recorre. Nosso próximo tema vai ser o estudo dos efeitos dos recursos. Vamos lá, então. 1. Efeito obstativo. A interposição de um recurso tem o efeito de impedir a preclusão temporal e o trânsito em julgado. Então, o efeito obstativo é o efeito que obsta a preclusão temporal e o trânsito em julgado da decisão. Segundo efeito é o devolutivo, que consiste na devolução do conhecimento da matéria impugnada ao órgão jurisdicional. Então, quando vocês se depararem com a expressão
tantum devolutum quanto appellatum, significa que a matéria a ser conhecida pelo tribunal ad quem dependerá do que for devolvido a ele. No processo penal, o efeito devolutivo é mitigado pelo princípio da reformatio in meius, pois se for para melhorar a situação do acusado, o tribunal, ainda que aquela matéria não tenha sido devolvida ao seu conhecimento, poderá apreciá-la, que significa o conhecimento de ofício de determinado direito do réu, ainda que a defesa não tenha requerido. E esse efeito devolutivo ele pode ser reiterativo, que é quando é dirigido ao juízo ad quem, pode ser iterativo, quando é dirigido ao mesmo juiz para modificar a sua decisão, exemplo dos embargos de declaração, ou pode ser misto, quando o juízo a quo pode modificar a sua decisão e se optar por mantê-la, aí sim o recurso será enviado ao juízo ad quem, que é o caso do recurso sentido estrito. O efeito suspensivo é a impossibilidade da decisão impugnada produzir seus efeitos regulares enquanto ainda não houver a apreciação do recurso interposto. A apelação contra uma sentença absolutória, ela não vai ter efeito suspensivo, porque a sentença absolutória produz desde já os seus efeitos. E aqui uma observação importante é a recente decisão do STF que tratou exatamente dessa questão do efeito suspensivo. A partir dessa recente decisão, passa a ser possível a execução provisória da pena quando o Tribunal ad quem, quando o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal julgar o recurso interposto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma sentença condenatória, o réu recorre dessa sentença e o tribunal confirma a condenação, ou seja, não absolve, não dá provimento ao recurso. Então, essa decisão já vai poder ser executada provisoriamente. E só mais uma observação ainda sobre esse assunto, aqui o Supremo não fala em princípio de presunção de inocência. Ele fala que no ordenamento jurídico a gente tem o princípio da presunção de não culpa, e não seria então a presunção de inocência como a gente é acostumado a ouvir e até mesmo a falar. Então guardem isso, princípio de não culpabilidade, princípio da ausência de culpa, e não princípio de presunção de inocência. E em relação aos recursos extraordinários, estes também não possuem efeito suspensivo, sendo possível desde já a execução provisória da pena. E aí isso decorre de expressa previsão legal, artigo 637 do CPP. Em relação aos recursos extraordinários, eles não possuem efeito suspensivo, e aí não é decisão do STF, aí é teor legal, e sobre esse tema notem o artigo 637 do CPP. A execução provisória da pena, havendo recurso especial e recurso extraordinário, ela pode acontecer, porque a lei permite. E a execução provisória da pena, no recurso de apelação, aí decorre da decisão do STF e não do texto legal. Anota aí, próximo efeito é o regressivo, iterativo ou diferido, são sinônimos. Consiste na devolução da matéria impugnada ao reexame do mesmo órgão jurisdicional que prolatou a decisão recorrida. É o juízo de retratação. Os recursos que admitem o juízo de retratação são recurso em sentido estrito, a carta testemunhável e o agravo em execução. E aqui uma observação, a apelação no ECA também tem o efeito regressivo. Próximo, efeito extensivo. Ele pode estar presente em todo e qualquer recurso. O fundamento é o princípio da isonomia. Não há necessidade de que todos os coautores ou partícipes estejam no mesmo processo, para que se verifique o efeito extensivo. Basta que o delito tenha sido cometido em concurso de agentes, e a decisão proferida tem um caráter objetivo e não exclusivamente pessoal, que se aproveita apenas ao sujeito específico. Exemplo, uma decisão que reconheceu a insignificância do crime. Essa decisão pode ser aproveitada a todos. O reconhecimento do excesso de prazo. Desde que todos estejam no mesmo excesso de prazo, a decisão vai aproveitar a todos. Esse efeito também se aplica às ações autônomas de impugnação, por exemplo, o caso do habeas corpus da revisão criminal. Sobre o tema, notem o artigo 580 do CPP. Os últimos dois efeitos são efeito substitutivo e efeito translativo. O efeito substitutivo é aquele pelo qual a decisão proferida pelo juízo ad quem
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso, ainda que seja negado provimento à impugnação. O efeito translativo é a devolução ao juiz ou de quem de toda matéria não atingida pela preclusão. E aqui a gente finaliza os efeitos dos recursos. Nosso próximo e último tema da aula de hoje será o direito intertemporal e os recursos no processo penal. E para explicar esse tema para vocês, eu vou fazer uma pergunta. Então, presta atenção. Na data do fato, estava vigente a Lei X. Na data da publicação da sentença, estava vigente a Lei Y. Na data da interposição do recurso, estava em vigência a Lei W. Qual a lei que vai se aplicar ao recurso? A lei que vigia na data do fato, a lei que vigia na data da sentença, da publicação da sentença, ou na data da interposição do recurso? Para exemplificar a situação, vamos colocar um caso concreto. O fato delituoso foi praticado no dia 10/3/2008. Data do fato, 2008. E por que eu escolhi essa data? Porque nessa data ainda existia a previsão do protesto por novo júri. O julgamento pelo tribunal do júri foi ocorrer só em agosto de 2011, quando já não existia mais o protesto por novo júri. Nesse caso, caberá ou não o protesto por novo júri? Ou seja, será possível o reconhecimento de que, na data do fato, havia previsão dessa impugnação? Ou, pelo fato do júri ter ocorrido já em 2011, quando já abolido do sistema, não poderia mais a parte interessada se valer do recurso? E aqui a doutrina é divergente. Doutrina minoritária. Podemos citar aqui, por exemplo, o Tourinho Filho. Entende que sim, que é possível o protesto por novo júri, pois se o crime foi praticado quando ainda era previsto o protesto, então ele seria cabível. Mas aqui é uma posição isolada. O que prevalece? Doutrina majoritária entende que a lei aplicada é a lei vigente no momento da decisão. Então, no primeiro exemplo que eu dei lá da lei, primeiro fato, era vigente a lei X, segundo decisão, lei Y, interposição do recurso, lei W. Então, a lei que deve ser aplicada é a lei Y, porque era a lei vigente na data da decisão. No exemplo que eu dei concreto do protesto por novo júri, prevalece então a impossibilidade, porque a lei do recurso não é a lei que estava em vigor na época do fato, e nem a lei em vigor na época da interposição do recurso, mas sim a lei vigente na época em que a decisão foi publicada. E aqui a gente finaliza a nossa quarta aula sobre o estudo dos recursos. Na nossa próxima aula, vamos tratar sobre as classificações dos recursos, quanto à sua obrigatoriedade, quanto à sua fundamentação, em relação à extensão da matéria impugnada, quanto aos pressupostos de admissibilidade e em relação ao objeto imediato do recurso. E também vamos tratar sobre as ações autônomas de impugnação. Finalizado esse estudo, a gente conclui as características gerais dos recursos para depois entrarmos nos recursos em espécie. Desejo a todos vocês um ótimo estudo e até a próxima, pessoal!